E o Congresso Nacional viveu uma semana turbulenta, com os ânimos acirrados pela obstrução promovida por parlamentares da direita. Na quarta-feira, a Corregedoria da Câmara deve dar o parecer sobre pedidos de suspensão de 14 deputados que ocuparam o plenário na tentativa de impedir o início das sessões. O prazo de 48 horas para a Corregedoria da Câmara se manifestar sobre a suspensão dos deputados começa a correr a partir do recebimento, que deve acontecer na segunda-feira. 14 parlamentares de 3 partidos, PL, PP e Novo, foram alvos de representação e a lista ainda pode aumentar. A decisão de dar andamento às denúncias foi tomada pela mesa diretora da Câmara, depois de partidos da base aliada ao governo pedirem o afastamento de deputados que teriam se excedido durante a obstrução dos trabalhos. Houve um impedimento das nossas prerrogativas parlamentares serem exercidas, no momento em que sentam na cadeira do presidente Hugo Mota e impedem a Câmara de funcionar. Isso é muito grave. Imagina se todo mundo resolve ocupar o plenário da Câmara para, na marra, à força, fazer a sua pauta avançar. Não se negocia com chantagista, com quem ocupou o plenário, com quem invadiu o plenário. Esse pessoal não pode ser premiado. Esse pessoal tem que ser punido. O líder do Partido Liberal, que entrou na lista, disse que a representação é fruto do desespero. Eu acho que a Corregedoria é o lugar adequado para tomar as medidas cabíveis. Entendo que por conta dos ânimos acirrados e estar naquele clima, na minha avaliação, não caberia punição a ninguém. O líder da oposição na Câmara, também na mira dos governistas, defende que a obstrução foi legítima. Nós da oposição ocupamos as mesas do Senado e da Câmara, como forma de pressão legítima para que seja pautado temas de interesse da pacificação do país. Nesta primeira etapa, a Corregedoria da Câmara vai dizer se concorda ou não com a suspensão imediata dos parlamentares. As conclusões serão submetidas à votação da mesa diretora, que é composta por 7 integrantes. Se for aprovada por maioria absoluta, com ao menos 4 votos, a recomendação vai para o Conselho de Ética. Mesmo que o deputado seja suspenso, ele ainda pode enfrentar um processo também no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Enquanto tentam se livrar de possíveis sanções, integrantes da oposição continuam articulando para que propostas que possam interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro entrem na pauta do Congresso. Além da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro na Câmara e o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado, deputados articulam uma proposta para acabar com o foro privilegiado. Pelo texto, processos de políticos que hoje são de competência do STF passariam para instâncias inferiores da Justiça. Este professor de Direito Penal da USP explica que, por um lado, o fim da prerrogativa de foro seria positivo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não tem vocação para fazer a instrução criminal, ou seja, para ouvir testemunha, para fazer perícia, para produzir documento. Eu acho que esse não é o papel institucional do Supremo Tribunal Federal. Bom, nós estamos então aqui no estúdio com o advogado André Marcília para nos ajudar a entender um pouco mais sobre todo esse processo, essas propostas defendidas pela direita que foram negociadas para o fim dessa obstrução. Primeiro, boa noite, bem-vindo, André. Obrigada pela presença. Boa noite, Lívia. Prazer estar aqui com vocês. A gente, quando fala uma dessas propostas que foram defendidas pela oposição para que houvesse essa desobstrução, embora Mota negue que tenha sido ameaçado e que tenha negociado essa saída para que os trabalhos recomeçassem, uma dessas pautas é o fim do foro privilegiado. Falamos sobre isso agora na reportagem. E são tantas idas e vindas em relação a foro por prerrogativa de função e agora os parlamentares defendem o fim. Por quê? Qual seria a vantagem ou quais seriam as vantagens de se acabar com esse rito, de levar essas ações de presidente, vice, de autoridades para tribunais superiores, o que inclui o STF? Por que essa defesa, na sua opinião?
Olha, Lívia, além de faltar expertise ao STF para realmente tratar de toda e qualquer questão referente aos parlamentares, como hoje acontece, o foro privilegiado, como a gente chama, ou prerrogativa de função, ele se tornou um instrumento político da Corte para poder julgar os parlamentares, vamos dizer assim, ou pressionar os parlamentares para que essa ou aquela pauta vá ou não vá adiante. E isso é muito ruim para todos nós. O grande ponto é que, de um tempo para cá, a imunidade parlamentar, que está prevista na nossa Constituição, no artigo 53, e que fala quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. O STF relativizou isso. Ou seja, hoje as palavras dos parlamentares são passíveis de serem julgadas pelo STF. E no momento em que qualquer coisa que eles digam possa ser julgada pelo STF, e eles sempre vão ser julgados pelo STF, a liberdade de expressão do parlamentar fica sequestrada pela Corte. E isso é que é muito ruim. Ou seja, eles podem usar esse instrumento do foro privilegiado, os ministros, para politizar o parlamento de acordo com os seus interesses, os interesses do STF. É isso que precisa acabar e que creio que os parlamentares desejam que não aconteça mais. Mas em algum momento essas ações com recursos acabariam parando nesses tribunais superiores ou não? Em tese, sim. Mas, como o STF julga imediatamente essas questões, quando, vamos lá, se isso for para a primeira instância, até subir para a última instância, a liberdade deles já vai estar garantida. Pode ser que o juiz de primeira instância diga os parlamentares aqui estão certos, a segunda instância também eles estão certos, e aí eles têm a possibilidade de recorrer ao STF, mas depois de dois juízes, duas instâncias dizerem que os parlamentares têm razão, quer dizer, o processo teria muito mais capacidade de se resolver sozinho antes do STF tocar na questão. Quando ele toca pela primeira e última vez na liberdade do parlamentar, é que a gente tem uma asfixia da possibilidade de que eles possam falar livremente ou possam exercer a sua função tranquilamente. Bom, muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda em Brasília. André Marcília, muito obrigada, viu, pelas suas informações e explicações aqui no SBT Brasil. Boa noite. Bom fim de semana. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.